Vamos ficar de pé, irmãos. O verso 16 da carta aos Efésios diz: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Grande Deus, Pai amado, nós te damos graças, porque podemos ainda nos levantarmos e lermos a tua palavra, ainda podemos cantar, ainda podemos orar, ainda podemos decidir. Ajuda-nos, ó Pai, nesse instante da nossa vida. Nós teríamos que dizer que é o momento mais crítico que o corpo de Cristo tem vivido na terra. Em todos os tempos. Isso não é aqui em Goiânia, não é aqui no Brasil só, mas é em toda a terra. Hoje ele é o corpo mais enfermo que existe. É o único que sabe que realmente está errado, quando erra. É o único que pode lutar, debater contra as grades, como aquela águia estava debatendo ali naquele horto, mesmo se ferindo, por causa da natureza dela. Ela sabia que ela podia voar, se ela fosse solta dali. E Paulo chegou a escrever: eu, o preso do Senhor. Nós te pedimos que nos dê a graça, Senhor, de sentirmos a tua presença aqui, saboreá-la, Senhor, com nossas almas, e que possamos decidir pelas coisas certas, tomarmos decisões corretas, precisas, decisões através das quais possa vir a grande vitória do amor divino. É no teu nome santo que nós pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentarmos. Eu pensei sobre silêncio, e às vezes eu mesmo adquiro certos tópicos tão contradizentes um com o outro, parece que não casam, né? Mas nós não vamos ficar presos a tema, a um título, né? E vamos começar lembrando-nos de que o corpo é um conjunto de membros vivendo um em função do outro. E isso forma uma verdadeira sincronização, um conjunto. Você diz: bom, a minha mão pode viver, o meu corpo pode viver sem um pé, pode viver até sem um rim, sem um olho, os seus olhos, e coisas assim. Mas qualquer um membro desse pode levar todos os demais para a sepultura, dependendo do mal que o afeta. Sem dúvida alguma, todo o corpo padece a falta de um membro. Ele pode até viver sem aquele membro por algum tempo,
por mais tempo, mas ele sempre padece a falta daquele membro. Mesmo a sua falta ativando mais outro sentido, o corpo continua sofrendo a sua falta. O homem que perde a visão aguça o seu tato. Por isso você vê cego andando na rua com a bengalinha e vai mais pelo tato. Uma vez danificado um pulmão, extraído um pulmão, o outro se fortifica, robustece, não é? Dizem que esse maior tenor que nós já conhecemos, Vicente Celestino, tinha somente um pulmão. Quando você tira um rim, o outro assume com mais atividade a função. Ele corresponde com a falta do outro. Mas, de todos os modos, o corpo sofre a falta. Porque, para começar, houve uma morte parcial daquele corpo. Aquela mão que foi amputada, ou braço, ou perna, morreu. Aquele rim morreu. E ele está aguardando, tanto quanto um corpo completo aguarda, quando morre, a ressurreição. Ele simplesmente teve uma morte precoce, ele morreu antes do restante do corpo. Porque o homem tem que ter a morte cardíaca, cerebral, e paralisar todo o seu sistema sanguíneo, para então ser sepultado definitivamente, como uma morte total. Mas com tudo isso você sabe, Jesus disse que nem mesmo um fio de cabelo. Você pode perder todo o seu cabelo, mas nem um fio dele se perderá. Porque ele faz parte do seu corpo. Agora, isso seria um reencontro? Alegria do reencontro? Mas essa separação, sem dúvida alguma, operou através de um silêncio. Houve um silêncio. E você sabe que quando a pessoa se silencia, que você chama, que ela não responde. Você sacode, ela não responde. Você então toma seu pulso, põe o ouvido no seu peito e não quer concordar. Não aceita por dentro, mas constata que é fato. Está morta, silenciou-se, não fala mais. Haverá um silêncio. Por quanto tempo, não sei. Por quanto tempo, não sabemos. Mas haverá um silêncio. Tem havido um silêncio. Milhões e milhões que falaram tanto, que choraram tanto, que inquiriram tanto,
silenciaram-se. Não falam mais. É bem verdade que mesmo o sangue de Abel fala. Mas isso é chamado de a voz abstrata. A voz do testemunho. A voz da justiça. A voz da existência. Mas esta voz audível da mãe que está dizendo: filha, não é assim, é assim. Filho, não é assim, é assim. Esta voz silencia. Aquele pai que estava dizendo: não, não faça, não. Ou então, faça isto, procure isto, faça aquilo. De repente, não fala mais, silencia-se. Não há mais, não existe mais. Agora fica somente na lembrança. A minha mãe, com a experiência, ela nunca teve mágoa, nunca teve dor no coração, ódio no coração, reserva. Mas ela aprendeu a ocupar o seu lugar. Ela teve experiência. O profeta diz uma coisa que ela não está sendo muito lembrada. Ele diz assim, que se Abraão não se separasse da sua parentela, o nível de fé dele não passaria do mesmo nível que eles tinham. Por quê? Jesus vem e diz que o maior inimigo do homem seria seus próprios familiares. E minha mãe me deu um conselho. Meu filho, assim, em outras palavras, porque eu não posso lembrar ao pé da letra. Não te metas com nossa família. Tenha paz. Tudo bem, mas fique de longe. Seja separado. Minha mãe morreu. O primeiro passo que eu fiz foi uma sociedade com família. Num caminhão. Eu me lembro que eu vinha de São Paulo com um caminhão carregado de gás. E um pneu estourou aí na divisa de São Paulo com Minas, no Rio Grande, já perto de Uberaba. E eu estava numa situação que só caminhoneiro fica, mais ninguém, só caminhoneiro. Me assentei no barranco, a ferragem do caminhão com aquele sol quente estalando. O gás estava assim, ó. Aí, de repente, a minha mãe falou. Mas fala é a voz da memória. Ela veio a mim na memória, eu pude vê-la com seu dedo apontado para mim, dizendo: meu filho, eu chorando. Ela disse: meu filho, quantas vezes eu te falei? Não te mistures. Saia do meio deles. Por que você quer sempre se enredar? É a voz da memória, não é? Ela me falou realmente aquilo um dia. Então a memória vem e reprisa aquilo. Se pudesse filmar, gravar o seu pensamento, então sairia aquela cena exatamente.
Seu pensamento está falando alto. Você está ouvindo a voz no seu pensamento. Mas, na verdade, quando aquilo termina, você está só. Apenas as lágrimas rolando. Você não tem mais aquela pessoa. Você não tem mais aquele marido. Você não tem mais aquela esposa. Você não tem mais aquela mãe. Você não tem mais aquele filho, aquele amigo, para te falar pessoalmente. Então aquilo fica em silêncio. Você ouve no silêncio. Você ouve deitada no travesseiro. Você ouve no trabalho, mas ouve no silêncio. Está viajando e aquela voz está te falando, a voz da memória. E você está ouvindo aquilo. Mas, na verdade, para os sentidos humanos, para o audível, está tudo em silêncio. Você vai ouvir aquela voz agora em silêncio. Não é de outra forma que o Espírito de Deus pode operar através de sua igreja, ou na sua igreja. Você vem aqui e, na verdade, você ouve essa voz. E Deus te fala, você diz, pois bem, até aqui parece que o homem está até sabendo o que eu estava precisando de ouvir hoje. Parece até que contaram para ele. E você sofre uma emoção, a emoção do momento. Mas sai ali, faz um companheirismo, e vai indo, e às vezes quando chega em casa, já não se lembra de mais nada. Já se esqueceu de tudo. Mas você vai notar uma coisa, que às vezes você deita, ora, faz a sua oração, e deita, e repousa, e relaxa seu corpo. Aí, de repente, começa a ouvir novamente. E aí você vai revivendo. Sinal de que aquela voz ficou gravada na sua memória. Ela ficou no seu coração. Então aquilo começa a reviver. E você vai ligando melhor uma coisa com outra, que aliás é a característica da ovelha, do ruminante. O crente, filho de Deus, é um ruminante. E não há coisa melhor para quem gosta. Aliás, muitos não sabem, nem se gostam, se não gostam. Você está familiarizado com animais ruminantes, com o gado, por exemplo. E durante o dia, esse boi, essas vacas, não param de pastar. É o dia inteiro. É o dia inteiro pastando. Mas, de repente, vai para o maiador. E lá se deitam, e você vai ver então uma coisa.
logo estão espumando a boca. Tira aquele suspiro profundo. Fazem assim, espumando a boca. E mastigando. Mastigando o quê? Está ruminando. Isso quer dizer que volta, vai voltando o alimento, a relva, o capim. Vai voltando, faz o bolo alimentício realmente. E ali vai a noite toda. E aquele cheiro gostoso. E quem está no meio do gado não tem nem medo. Não sente frio. Se sente abrigado. Mas é importante a natureza do ruminante. E justamente na hora do silêncio, quando tudo está quieto, então está ali, quietinhos, ruminando. Eu acho que Maria, por exemplo, de acordo com as Escrituras, ela era uma ruminante. Ela foi guardando tudo no coração, diz a Bíblia. Foi guardando, porque ela precisava daquilo. Na hora em que ele não falasse mais, na hora em que ele não podia mais falar, na hora que ele estava distante, na hora que a contradição caiu, que o escândalo desceu, ali estava a voz. Esse segredo da voz é importante. O homem fala com a mulher, ela fica com aquela voz gravada, mesmo pelo telefone. E assim, muitos exemplos na vida da voz, o significado da voz é super importante. Nós não podemos enfatizar o suficiente o significado da voz, porque a voz, ela toma mais sentido realmente na hora do silêncio. Ela domina, ela se apraz, e ela estabelece, ela produz os seus efeitos exatamente depois que o barulho passa, depois que a emoção cessa, depois que os gritos se vão. Então cai o silêncio. Aí então é hora da voz valer, falar. No silêncio. A voz que fala no silêncio é a voz que domina, é a voz que determina. Enquanto a filha, o filho, a esposa, o marido, seja quem for, estão agindo somente pelo que ouve da mãe, pelo que ouve do outro, pelo que ouve da autoridade, daquele que é superior a si, isso aí forma a parte legal. Isso aí é a parte legal da vida. Mas quando aquela voz faz realmente o seu trabalho por dentro, é difícil. Aí muda tudo, muda completamente o quadro. E Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz
ouvem sua voz. Porque Jesus não está te falando, não é somente quando um pregador está pregando eloquentemente, mexendo com suas emoções. Realmente você vai provar que Jesus te falou é depois. É no dia a dia. É lá na prática. E tem uma coisa. Ele só faz isso no silêncio. E numa casa onde não podem calar a boca. E ter um respeito mútuo, recíproco, e cada um falar de uma vez, de uma maneira temperante. O Espírito Santo não está ali. O Espírito Santo não fica onde há gritaria. O Espírito Santo não fica onde todos falam ao mesmo tempo. Podemos ter questões, mas quando se tranca no escritório, numa sala, quando se senta numa mesa para conversar, que cada um fale de cada vez, por sua vez. A gente usa até ter um papel, e a pessoa lá cita uma coisa que você não é assim. Anota aí, irmão, anota aí. Esse item, vai anotando, vai fazendo itens. Depois, vai chegar a sua vez, você vai falar. O Espírito Santo só fala, só decide quando nós podemos nos calar. Ele não fala ao mesmo tempo. Ele não tenta abafar nossa gritaria. Ele não tenta abafar a nossa voz. Ele só fala depois que nós calamos. E você pode notar isso. Você grita, você discute, você faz tudo isso. Você entra num período de silêncio, de separação, vira as costas, entra para o quarto, vai para o trabalho, sai para a rua, vai para a viagem, de repente, aí ele começa a te falar. Aí ele começa a falar. Mas agora, você pode entender que ele também tem razão. Que ela também tem razão, não é só você que está certo. Aí você começa a falar com você mesmo. Espera aí. É quando o Espírito Santo começa a falar. Ele não fala. Ele não decide. Ele não determina de forma alguma. Enquanto nós não calamos. Aí então vem o segredo do silêncio. Tardio para falar e pronto para ouvir. Este é o segredo do homem que se desgasta menos, da mulher que não se desgasta tanto, porque quem fala muito se desgasta mais, se desgasta em autoridade. Oxalá que a gente pudesse falar somente as coisas que deveríamos falar dentro de casa, no trabalho. Tratássemos as coisas como elas realmente são, de uma maneira séria. Tivéssemos os lugares próprios, os pátios de brincadeiras, mas não no trabalho. Não na igreja, não no serviço. Então, nós veríamos que, materialmente, na vida secular, a nossa vida seria muito mais próspera
E as nações que encaram o trabalho de uma maneira séria, elas são desenvolvidas. Agora, pense no setor espiritual. As coisas mais profundas da vida se manifestam exatamente em silêncio. O sol nasce em silêncio. O sol manda na terra. O sol rege a vida vegetal, a vida animal. Nada pode viver sem ele. No entanto, ele não dá um grito sequer. Nunca se ouviu um grito do sol. Nunca se ouviu o sol falando alto, gritando. No silêncio, você pode ir lá, torcer o pescoço do galo, cortar o pescoço do galo, para o dia não amanhecer, para o sol não sair. Mas pode sair, destroncar os pescoços de todos os galos que existem na terra. A aurora romperá. O sol nasce, silenciosamente, manda os seus raios. E ali está exatamente a sua mensagem. Aquilo é uma voz. É a voz da vida. É a voz da inteligência. É a voz da sabedoria. É a voz do poder. É a voz dos raios elementares da vida. É a voz do ultravioleta. Bem-aventurado aquele que pode ouvir no silêncio a voz que fala no leito. Às vezes a pessoa tem que ir para o leito de dor para poder ouvir a voz de Deus. Tem que parar numa cadeia para ouvir a voz de Deus. Tem que sofrer um acidente para poder ouvir a voz de Deus. Deus não pode falar, porque não tem tempo. Porque não posso ouvi-lo. Porque eu estou cheio de vozes. Já quase não posso distinguir mais qual é a sua voz. Num século em que há milhares e milhares de vozes no mundo religioso, denominações, cada dia surgindo mais uma, ventos de doutrinas, confusão religiosa. Quem pode conhecer a mensagem, a voz verdadeira, senão os eleitos filhos de Deus? Você passa uma noite no mato, uma noite escura no mato. Você percebe que assim que vai aproximando a hora do sol, da aurora romper, a noite escurece mais. Ela aperta mesmo. É o que está acontecendo com o mundo. Mas deixa vir um astro, uma estrela muito bonita, surgindo lá, um pouco antes do sol. Você não confunde. Não tem jeito de confundir. Você está lá dentro da mata, tudo escuro. Olha para cima, você vê estrelas. E elas têm brilho em si mesmos ali. Mas elas não irradiam luz a ponto de iluminar a terra. Quando o sol
começa a nascer, ninguém confunde. Vê um rubro vermelho começa a aparecer. É a primeira cor que se vê. É o rubro. É o vermelho, é o crepúsculo da manhã. A aurora rompendo. Ninguém pensa que é uma estrela simples. Ninguém pode pensar que é outra coisa. Sabe que é Ele. Conhece que é Ele. Ouve sua voz. O ser se manifesta em total e absoluto silêncio. Uma criança é gerada na mais profunda escuridão que existe na terra. No abismo da mulher. Sai do abismo do homem, dos lombos do homem, das profundidades do homem, e passa para o abismo, as profundidades da mãe. E ali ela é gerada. Tudo isto numa operação totalmente silenciosa. Mas ali há uma voz. Tudo em sincronização com Deus, com a lei que Deus criou, com a lei da genética, da concepção, da gestação. Está ali. E a criança, ainda no ventre de sua mãe, fala com ela. Quando é que você começou a falar? Eu tinha 2 anos. E demorou muito. Você começou a falar assim que sua mãe concebeu. A começar nos 4 meses, 5 meses, você começou a falar. Para todo mundo que você estava ali. Em silêncio total, ela vai passando ali, e você estava falando: ei, eu estou aqui, ó. Ei, eu estou aqui, ó. E na medida que foi passando, você foi aumentando essa voz. Ela foi ficando mais alta. Ei, eu estou aqui, ó. Você pode me ver? Ei, eu estou aqui. No silêncio, falando através da forma. A forma que tomou. Isso é a voz do ser. S-E-R, entre aspas, ser. É a ciência de existir. De existência. E tudo que existe fala. O germezinho do trigo fala. No silêncio da natureza, dentro do solo arado, está falando. As suas folhas trazem características que dizem: ei, eu sou trigo. Ei, eu sou trigo. O seu fruto diz: eu sou trigo. É a voz no silêncio, no mistério da existência, que fala por si mesmo, pela forma, pelas características. E cada coisa está dizendo. Assim que você olha, você vê ali um cavalo, você não vai pensar que é um automóvel. O cavalo está dizendo para você: eu sou cavalo. O automóvel aponta lá, é uma matéria inanimada. Ele está dizendo para você: eu sou automóvel, eu sou um carro.
Eu sou um caminhão. E você olha ali, a casa está dizendo: eu sou uma casa. Eu sou um edifício. Eu sou uma luz. Essa voz está aí. O ser se manifesta em silêncio e carrega em si a forma irreversível de ser, de existir. Como, por exemplo, a nacionalidade. Não tem como você mudar. Pode mudar de papel, pode naturalizar-se. Mas você sabe que um israelita, para começar, ele era israelita em todos os seus passos, em todos os lugares. Vocês sabem que eles são regidos por essa lei. Eles não ignoram isso, e eles primam por isso em seus casamentos, em todas as suas tradições. O israelita não podia deixar de ser israelita por causa do fracasso de Moisés. Ele não podia deixar de ser israelita por causa do fracasso de Sansão. Ele não podia deixar de ser israelita por causa do fracasso de Davi. Não. E mesmo em cativeiro, lá no Egito, lá em Babilônia, ele continuava sendo a voz de Israel. Nunca teve jeito de mudar. Agora, como pode ser um cristão deixar de ser cristão porque um outro cristão errou? Tem coerência isto? Um cristão deixar de ser cristão porque não foi visitado? Um cristão deixar de ser cristão porque não recebeu as atenções devidas que ele acha que deveria receber? Jesus tinha tanta consciência disto, que ele chegou a dizer para os 12 que ficaram: vocês também não querem ir? E ele não foi atrás de ninguém. Agora você vê, quem daria a própria vida pelo povo? Isso é a verdadeira religião, a verdadeira fé. É a igreja que está sendo trabalhada no sofrimento, na experiência, e está ouvindo coisas que não são, coisas que simplesmente para atender os seus afetos, os seus sentimentos, mas ouvindo coisas que alicerçam, que realmente podem ser vozes lá no exílio, lá na Babilônia. Quem foi que mudou Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem foi que mudou a Daniel? Quem pôde mudar a José lá no Egito? E tem uma coisa: o profeta Irmão Brana, o homem que mais ouviu a voz de Deus na terra, ele disse, em determinado instante de sua vida, ele disse: Deus não queria falar comigo. Ele disse: Deus puxou a cortina, virou as costas e não queria falar comigo na hora mais terrível da minha vida. Então por isso
O diabo chegou com a razão e não tentou a convencê-lo que Deus não existe, porque o diabo sabia muito bem que o irmão Branham conhecia Deus pessoalmente. Mas ele começou a dizer: esse Deus não incomoda com você, não se incomoda com você. Você viu, ele não quer nem falar com você. Enquanto ele cura outros de câncer, ressuscita mortos e coisas assim, faz esses milagres todos que você tem feito, agora ele não pode nem falar com você. Mas era engano do diabo. A voz estava lá dentro. Deus havia implantado a sua voz dentro dele. Como você pode dizer que Deus não fala com você, sendo que a sua voz está dentro de você? O exterior não ouviu. O exterior começou a concordar com o diabo, com a razão, com os sentimentos. Sabe, você tem razão. Ele não se incomoda comigo. Mas de repente, a voz, a centelha da vida, no silêncio da existência de si própria, saiu lá de dentro, pôs a carinha na janela da vida e disse: Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai, filhinha, vai. Aquilo é a voz de Deus em você. Não de lá para cá, mas agora de cá para lá. É assim que a mulher está no marido. É assim que a mulher está no homem. É assim que Cristo está na igreja. Não tem como. Nós não somos crentes fabricados na emoção. Nós estamos numa batalha. Nós temos de encarar leões. Nós estamos na pior era que já existiu no mundo. O filho pródigo tinha, no silêncio de sua infortúnia, de sua desgraça, ele tinha a voz do pai. O sangue é a voz. O sangue de Abel que fala. Ele tinha a voz do pai. Sujo, perambulante, faminto, desprezado, exalando mau cheiro, tinha a voz do pai dentro dele. Tinha o sangue que falava. E por fim, designou, determinou, decidiu por si mesmo, dizendo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei. Pai, o que é isto? Ora, se você diz pai, como espera ser tratado como um jornalheiro? Se você vem e diz pai, essa voz não é sua. Essa voz é dele próprio. É o seu sangue. E os filhos de Deus são conhecidos. São conhecidos por ele. A etiqueta está aí. É a qualidade do sangue. É a característica do sangue. É a confiança natural da existência, que existe por si mesmo. Eu não tenho como negar que meu pai é meu pai. Eu não tenho como invalidar. Eu não tenho como dizer: esse não é meu filho. Você que é pai,
Não tem como. Você pode deserdar um filho. Você pode deserdá-lo. Mas nunca pode negar a sua paternidade. Nunca. Essa voz é que diz: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. É a voz da existência, do ser. É como Ele é, nós seremos. Está sim, é certo, porque Ele existe de si próprio. Essa é uma realidade. O mundo está enganado. O mundo religioso está enganado. Porque a arma principal do diabo para essa era é o engano. E tem uma coisa: os crentes revelados, realmente revelados. Revelados não são aqueles que dizem: ah, o William Branham é profeta, e até briga por causa dele. Revelado não quer dizer que porque foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Revelado não quer dizer somente porque não crê em 3 pessoas distintas. Não, não quer dizer somente isso, não. Revelado é aquele que diz: para onde iremos nós? Para onde irei eu? Só de ti procede palavras de vida eterna. Nós estamos descansados nisto, que Ele nos trouxe toda a verdade. Ele nos ensinou que ser filhos de Deus não é somente cuidar de vestidos, de cabelos. Oh, isto a ciência cristã pode fazer. Isso a avó Rosa faz. Ser filhos de Deus é trazer essa voz. É a voz do sangue. É a voz do silêncio. É quando Deus fala naturalmente. É naturalmente. Longe do seu marido. Longe de seu pai. Longe de sua mãe. Você tem aquela voz dentro de você. Às vezes a escola, eles querem apanhar uma carta da igreja para depois levar para o jornal, para a televisão, dizendo que a igreja tal proíbe fazer educação física. Não, eu não sou tão tolo de dar uma carta dessa natureza. Absolutamente. Para começar, não seria uma verdade. Cada moça deve ter a sua própria voz dentro de si. Saber se ela vai fazer aquilo ou não. Nem a mãe, nem o pai, nem quem quer que seja pode. Obrigá-la. A Constituição brasileira não obriga. Se um regimento escolar obriga, a Constituição não obriga. Respeita a fé. Você deve carregar a sua voz, a sua própria determinação. Consulte a voz que você tem lá dentro. Lá no silêncio da sua vida. Você conhece aqueles momentos de silêncio? Que você não fala com ninguém? Que você não tem uma voz no telefone de uma amiga, de um amigo? Quem foi que falou lá dentro do calabouço com José no Egito? Quem foi que o levou a tomar tal posição lá no palácio? Você carrega isto. Você não se sente no prejuízo
quando todos falharem, e você vai lamentar porque ouviu uma voz que há dentro de você? Você vai se queixar? Você vai se escandalizar? Você vai deixar de ser israelita? Deixar de ser cristão? Não há como. Aqui, em Números 17, verso 7 e 8, está escrito: e Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzira flores, e brotara renovos, e dera amêndoas. A vara, no silêncio da madrugada, poeticamente o profeta fala sobre isso. Justamente quando a terra descansa e que o sereno vem refrigerá-la, a vara reverdecia, sendo a voz capital, determinante, decisiva a respeito do sacerdote. Oxalá que todos os ministérios fossem aprovados por esta voz. A voz do silêncio é que capacita a enfrentar o inferno, a pegar em serpentes, a conviver com os leões, com as cobras, falsos obreiros, falsos irmãos. Ventos de doutrinas, sem cair na tonteria, sem segurar o povo em tonterias. É essa voz que caracteriza o ministério de uma igreja. Aleluia! Isso é existência por si mesmo. Existe. Aquilo existe. Não é manufaturado. Não é fabricado. Veja que em 1 Reis, capítulo 6, verso 7. Isso é tão bonito, é tão bonito, tão maravilhoso. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, e se edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu. Silêncio na casa quando a edificavam. Não havia barulho. Águas profundas não fazem barulho. O templo foi construído em silêncio. Você foi gerado em silêncio. Por que que tudo que vai fazer tem que ser com histerismo, com gritaria, com lamúria, com murmuração? Quando Deus sempre faz as coisas no silêncio. O queijo se cura no silêncio e no tempo. O leite
silenciosamente. A experiência vem no silêncio da vida. No sofrimento, você sofre as metamorfoses da vida. A puberdade, a adolescência, a moça tem suas fases diferentes. Sofre suas transformações em pleno silêncio. Mas tudo aquilo é uma voz. Você está moça. Você já é moça. É a voz da existência. É a voz de ser. É a voz de existir. Você não é abstrato. Você existe. Você é concreto. Pode ser palpado. Coisas palpáveis são tangidas pelas palpáveis. Coisas abstratas serão tangidas pelas abstratas. Amor corresponde a amor. É voz. É voz no esconderijo. Naquele esconderijo que tem um eco, que forma uma melodia, que inspira uma poesia e que produz os mais belos hinos e as mais reais e verdadeiras cenas de amor, que são as atitudes da vida, no dia a dia, na consideração mútua, de um para com o outro, no tratamento pessoal, na maneira de se falar, na maneira de agir, na maneira de se portar. Voz. Ela tinha uma voz dentro de si, que diz: se eu tocar na orla do seu vestido, serei curada. Aquilo não era uma sugestão, era uma voz. E quando ela tocou, outra voz respondeu. E o sangue estancou na hora. Ela não foi curada depois que Jesus falou, que ela ouviu a voz audível de Jesus. Ela foi curada justamente na hora que sua voz fez contato. Aquela mulher é uma voz que fala até hoje. Amém? Você é a voz da sua casa. Na gritaria ou no silêncio? No silêncio da mulher do presunto. A construção do templo não tem barulho. Nem martelo, nem serrote, nem machado, nem coisa alguma emitiu som. Mas lá ficou uma voz. E a construção do templo quer dizer justamente a construção da Igreja de Cristo, do seu corpo. Não é por pancada, não é por violência, mas é uma obra no silêncio, como você foi gerado. Fiquemos de pé. Se a doença vem sem voz, sem alarde, às vezes em silêncio, e logo ela fala através de suas manifestações, das dores, mas também a saúde vem no silêncio. Vem saúde,
Vem saúde a hora que você entra aqui. Vem saúde. A saúde está com você. A vida abundante está com você. E nós podemos viver todos os dias da nossa vida aqui sadios. Não é porque eu tenho uma dor aqui que eu sou doente. Eu não sou doente. Você não é doente. Pode ver que você tem essa voz dentro de você. A voz de que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Que Ele carregou sobre si os nossos pecados. Não é aquela voz do menino assoviando dentro do cemitério para dizer que não estava com medo, mas na verdade estava com medo. Não é aquela citação do sangue de Jesus Cristo como medo do diabo, como medo da praga, da feitiçaria. Não, nem precisa falar. Essa voz está dentro. Ela não, às vezes, você sabe que o abstrato, ele pode perceber, ouvir o abstrato, a reação do subjetivo, daquilo que é escondido, pode ser percebido pelo subjetivo, pelo que está escondido do outro lado. Então isso está dentro de você. Você carrega saúde. Você pode sofrer do coração. A irmã Inês sofreu do coração 74 anos. Ela sofria do coração desde a idade de 7 anos. Morreu com 81 anos de idade. 81. Ela não queria mais. Se ela quisesse, ela estaria aqui. Ela me falou por mais de uma vez: olha, eu quero ir embora. O senhor, inclusive, ore para mim, Jesus me levar, porque para mim já chega aqui. Basta. Então parece que ela disse: agora você quer? Quer? Pode ir. Paulo chegou a dizer: eu prefiro partir por estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Mas por amor de vós, eu vou ficar mais um tempo. Aleluia! Faça uso de sua saúde. Faça uso. Não é como uma sugestão. Nós estamos na hora de vivermos os benefícios da mensagem. Porque você sabe, quando o mundo está gritando aí para expulsar um demônio, quando o mundo está fazendo uma gritaria para curar um doente, os eleitos estão lá na frente. Eles já estão bem diferentes. Eles estão recebendo a coisa de uma forma muito mais aperfeiçoada. Aleluia! Glória a Deus! Senhor Deus, eu sei que isto não é de mim próprio. Eu sei que isto vem do Senhor. Eu sei que esta voz está dentro de cada um. Todos quantos têm ouvido esta mensagem, aleluia, Senhor, sabem que o menino que estava morto no ventre de Isabel ouviu a voz de Maria, da sua saudação. Como penetrou ali dentro? Foi o eco da voz pessoal? Não, foi o poder, foi a voz da existência, da vida. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, leva o teu povo a este grau de fé. Fé na contradição, fé na decepção, fé quando tudo está dizendo não, não pode, não é assim. Mas agora está dito sim, sim, é Jesus mesmo. Ele está
em você. Ele está aqui. Ele está em sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, toma a sua fé e viva por ela. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Abençoe um ao outro.